Então, nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre batismo com o Espírito Santo. Eu acho que vocês já ouviram muito falar sobre isso, e a maioria das pessoas fala que batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. Não é falar em línguas. E é isso que nós vamos ler, é por isso que a gente lê a Bíblia. A gente não ouve só o que as pessoas falam. Por que alguém falou que batismo com o Espírito Santo é falar em língua? Mas só está o relato lá de Atos, onde as pessoas falaram em línguas, não tem mais nada falando sobre batismo, não tem mais nada falando sobre o Espírito Santo, e a gente fica com o que falaram. A gente não para buscar. Eu não quero que ninguém seja doutor aqui em Bíblia, não. O meu desejo é que as pessoas tenham prazer em ler as Escrituras e pedir orientação ao Espírito Santo para que ensine aquilo que está escrito. E vocês vão ver que não tem nada além do que está escrito. Só se faz novo quando a gente consegue compreender as letras. E aí se torna novo no coração coisas antigas. A pastora estava falando aqui, a Bíblia é o livro mais antigo que tem. Mas toda vez que eu leio ela me ensina alguma coisa, falando a mesma coisa. Você vai ler ela de cabo a rabo, do começo ao fim, ela vai falar a mesma coisa. Mas uma hora o Espírito vem e naquilo que foi falado há muito tempo atrás, você fala, nossa, entendi. Caramba, fez tudo sentido. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. O entendimento que só o Espírito Santo pode dar. E isso é formidável. Mateus, capítulo 3, nós vamos ler a princípio do versículo 9 ao versículo 12. Diz assim: e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele que vem após mim, João falando, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Essa palavra aqui, ela é interessante, porque João, quem está dizendo essas palavras aqui na Bíblia é João. João o Batista, aquele que batizava no deserto. E João estava batizando no deserto, e ali uma grande multidão ia até João. Porque João falava assim, arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está próximo, arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Ele, em outra passagem, ele vai dizer, aquele que tem 2 capas, dê uma capa, não fique com as 2 capas, dê capa para aquele que tem frio, aquele que contente-se com o seu soldo, aquilo que você recebe, fica contente, fica falando mal do teu patrão não, ou roubando as pessoas na rua para ter aquilo que não é necessário você ter. Então tenha contentamento, e outras coisas João pregava, e as pessoas ouvindo, elas olhavam para dentro de si e falavam assim, realmente eu estou sendo um ladrão, realmente eu estou sendo um adúltero, realmente eu estou fazendo coisas que não agradam a Deus. E as pessoas iam até João, confessando os seus pecados, as suas falhas, e João batizava eles no Rio Jordão. E aí vinham os fariseus, os doutores da lei, aquelas pessoas que tinham a lei, que tinha todo o entendimento para ensinar o povo, vinham até João, só que eles não se arrependiam. Eles achavam que eles eram os maiorais, que eles não tinham pecado, e que aquele povo que ia lá no Jordão se batizar, confessando seus pecados, eles eram pecadores, eles eram imundos. Mas os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, não eram, eles não se achavam. E João vira para eles e diz assim, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O João Batista dizia isso para eles, né?
E João falava exatamente isso que nós lemos no versículo 9. E não presumais de vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão, porque eles batiam no peito e diziam, nós somos filhos de Abraão, nós somos uma descendência pura, né? Então, a ideia de ser filho de Abraão era a ideia de ser povo de Deus. E João apontava no nariz dizendo para eles, vocês não são filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar filhos de Abraão destas pedras. E os estudiosos dizem, de que pedra João estava falando? Será que era uma pedra do riacho? João provavelmente poderia estar falando daquelas pessoas que estavam confessando os seus pecados, porque eles olhavam, isso é pedra, isso não serve para nada. Esse pessoal aí que diz que é pecador não serve para nada, nós servimos para alguma coisa. E ele está dizendo, dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso quer dizer que filho de Deus não tem nada a ver com nascer em um lugar santo. Todo aquele que nasce em Israel pode nem ser filho de Deus. Todo aquele que nasce no ventre de um judeu, de repente não é filho de Deus. Todo filho de crente não é crente. E é isso que João está falando. João está dizendo, vocês de repente nem são filhos verdadeiros de Abraão, mesmo que venham da descendência dele. Por quê? João vai dizer, o reino de Deus está próximo, e esse que vem trazendo o reino de Deus, que vos batizará. O batismo é o selo, a garantia para ser filho de Deus. O batismo é a resposta para o coração do homem pecador. O batismo é a resposta para aquele que não tem Deus. É ser selado, é ter um novo nome, é ser uma nova criatura. E aí João vai dizer para eles assim, no versículo 11, e eu em verdade vos batizo com água. Água não salva ninguém. Pastor, tenho uma dúvida. Então, para que batiza com água? A água é um símbolo, simplesmente um símbolo, para dizer que aquele que está se batizando está se rendendo a Deus, algo que foi feito antes no seu coração. Eu entendi, quero servir a Jesus, e agora eu vou confessar diante de todos. Pastor, o senhor quer me batizar? Aí a gente vai lá e batiza. Lembra do batismo que foi feito aqui? O que a gente fez? Fez tipo uma confissão de fé. Você crê em Jesus? Você entende Jesus? Batizado novinho aqui, o nosso xerife, lembra das perguntas, né, que a gente fez? Então, para ver se realmente a pessoa, o entendimento dela está em Cristo. Mas algo aconteceu antes. O batismo com água não salva ninguém. João está dizendo, eu batizo com água, mas vem alguém que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Existe alguém nessa face da terra que pode dizer assim, não carregue minhas sandálias, porque você não é digno nem de carregar os meus sapatos? Existe alguém na face da terra? Não existe. Mas João tem a plena certeza que ele não tem a capacidade nem de pegar a sandália de Jesus e carregá-la, porque ele não é digno, por causa do tamanho do pecado que está sobre ele. E ele está dizendo, esse, que eu não sou digno de carregar as sandálias, ele vos batizará. E ele dá duas opções, com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo não é do Espírito. Não é batismo com o Espírito Santo e com fogo que vai incendiar a tua vida. O fogo é que vai queimar a vida daquele que não pertence a Cristo. É só ler o texto, a continuação, o que diz no final? Em sua mão tem uma pá. E ele vai fazer o quê? E limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Batismo com o Espírito. E queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Batismo com fogo. Então ele dá um entendimento, que existe um batismo em Jesus. E aquele que vem, ele vai ser o divisor de águas. Ele vai selar alguns para a salvação e vai levar outros ao inferno. Porque ele é aquele a quem as pessoas devem procurar, achar,
nele, em Jesus, está a salvação. E ele pode te fazer um filho, te batizando, não é assim que a gente faz quando o filho nasce? Ele não é um bastardo. O que a gente vai lá no cartório e coloca um nome, o batismo, né? Batiza com um nome, para dizer que pertence a fulano, a cicrano, está lá, ó. Eduardo, filho de Eci Quaresma Fernandes, filho de Josias. Não é um bastardo, ele tem um pai e uma mãe. Esse batismo é a mesma coisa. Quando o Espírito Santo vem, ele te sela para dizer, agora ele pertence a Deus. Ele agora é filho de Deus. E aquele que não recebe o Espírito Santo, recebe o batismo com fogo, para que esse seja lançado fora de Deus, porque não é filho de Deus. E o que a gente precisa de frutos? Como a gente pode desfrutar verdadeiramente do Espírito Santo, entendendo a palavra dele? Então abre comigo aí em João capítulo 16. Jesus, quando vem ao mundo, né, e agora ele chama discípulos. Olha como esse selo, como esse batismo é importante. Os discípulos estão andando com Jesus, mas não são selados com o Espírito Santo, não receberam o batismo ainda. Eles simplesmente andam com Jesus. E a presença de Jesus é tão maravilhosa, tão formidável, que eles olham para a pequenez deles e eles não querem deixar de andar com Jesus, porque Jesus ali é o Consolador, Jesus ali é o Salvador, Jesus é o guia deles. E aí Jesus está chegando no momento em que Jesus subir aos céus. E Jesus começa a trazer algumas instruções para os discípulos. E Jesus nota algo no coração deles. Olha o que está escrito aí, a partir do versículo 5. João 16. E agora vou para aquele que me enviou. Jesus falando que está indo para Deus. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Por que eles não perguntavam, Jesus, tu vai para onde? Porque no versículo 6 vai dizer, antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Jesus está dizendo, estou indo para o Pai, estou indo para aquele que me enviou. E o coração do discípulo está ficando triste. O meu mestre vai embora, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou entender o que é pecado? Como é que eu vou entender que eu estou entrando numa enrascada? Como é que eu vou entender o que eu devo fazer se o meu mestre está indo embora? Era assim que estava o coração dos discípulos. E agora? Jesus vai embora. Ele diz que seria o restaurador de Israel. E está ali os discípulos esperando que Jesus tomasse Israel, se colocasse como rei, destruísse o Império Romano e dissesse, pronto, eu sou o Salvador deste lugar, eu sou o Salvador de Israel. Só que Jesus não veio tirar a escravidão, a opressão do Império Romano. Jesus veio libertar o coração deles. E eles não estavam entendendo, vocês estão tristes porque eu estou indo. E aí ele vai falar assim no versículo 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o que acontece? O Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então Jesus precisava ir, a presença em carne de Jesus precisava ir, para quê? Para que ele pudesse mandar outro Consolador. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito, correto? Deus Pai está julgando. Deus Filho veio trazer as leis que os homens não cumpriram e morreu porque nós não cumprimos as leis. E agora essas leis precisam ser gravadas nos nossos corações para que a gente possa andar na lei de Jesus. Então o outro Consolador, aquele que viria incentivar, ensinar o caminho da verdade, viria para morar dentro dos corações. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito veio convencer, e essa palavra convencer, ela está atrelada à conversão. Ela vai dizer para você, isso que você faz é pecado, é errado. Então o Espírito Santo vem nos dar esse entendimento, vem abrir a nossa mente. Coisas que a gente pratica, que você falava assim, pô, eu não sabia que isso era errado. Quando o Espírito vem sobre a tua vida, caramba, rapaz, isso é pecado, isso é errado. Por que eu estou praticando isso? Por que eu fazia isso? Mas quando o Espírito vem,
essa luz abre no teu coração para que você entenda isso. Então a função do Espírito, primeiro, é te convencer. Do quê? Do seu pecado. E qual é o seu pecado? Ele vai falar. Versículo 9. Do pecado porque não creem em mim. Você sabia que é pecado não crer em Jesus? Não crer em Deus é pecado. Por que é pecado não crer em Deus? Você sabia que a maioria das pessoas estão doentes de ansiedade porque não confiam em Deus? Porque elas querem tanto uma coisa e elas desconfiam que podem receber ou não aquilo, porque a fé dela não está em Deus. E ela entra em crise porque quer. Ela deseja, mas se ela voltasse os seus olhos para Deus, ela ia olhar, para que eu tanto quero isso? Se eu tiver, foi Deus que me deu. Se eu não tiver, Deus quis assim, e o coração fica em paz. Por não crer em Deus, pecamos. E o Espírito veio te convencer exatamente isso. Porque não cremos em Deus. Somos pecadores porque não cremos em Deus. Você não vê um neném nascendo dizendo, eu quero Jesus. Não, não vê não, né? Claro que não. Porque nós nascemos nesta condição de não olhar para Deus. O pecado fez isso conosco. Então a palavra, quando ela é ministrada ao nosso coração, o Espírito repousa no nosso coração para nos dar entendimento disso. E a gente passa a olhar para Deus. Então o Espírito vem nos convencer do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai. O Espírito vem te convencer que Jesus morreu e ressuscitou. Quando fala aqui da justiça porque vou para o meu Pai, quer dizer, eu cumpri aquilo que vim fazer, morri na cruz, ressuscitei ao terceiro dia, fui ao Pai. Então a justiça foi feita. Então o Espírito veio te convencer que você é pecador e veio te convencer que Jesus é o Salvador. E no versículo 11 vai dizer, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele veio te convencer que este mundo pertence a Satanás e que este mundo tem um caminho de destruição, mas que ele venceu, e porque ele venceu, nós temos vida. E vida em abundância. A primeira função do Espírito Santo, para aquele que recebe o Espírito Santo, esse batismo, é entender do pecado, da justiça e do juízo. A pergunta é, ele está aí te convencendo disso? Ou você quer falar só em línguas, quer ter visões, quer ter revelações, quer ter um ministério? Porque eu vim para a igreja, eu tenho que ter alguma coisa. A primeira coisa que você tem que ter é a resposta dele no seu coração. De quem você é, de quem Cristo é e para onde você vai. Essa é a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando entra em nós. Versículo 12 vai falar, olha só que coisa legal. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Por que a gente não pode suportar? Porque sem o Espírito Santo a gente não entende. Ele está falando diretamente com seus discípulos. Eu tenho um montão de coisa para falar para vocês, mas eu vou falar, vocês não vão entender. Você sabe o que Jesus ia falar para os discípulos? Olha, vocês vão morrer por causa do meu nome. Os discípulos olharam aqui, como é que é? Vão morrer por causa do Senhor? Como é que é isso? Como é que vai ser isso? Aí começa a crise, né? Aí a gente diz, crise de ansiedade. Meu Deus, quando é que eu vou morrer por isso? Olha, vocês vão ser lançados em cova de leão, vocês vão ser lançados em poste, vocês vão ser queimados, porque um morreu decapitado, o outro morreu incendiado, o outro morreu cortado ao meio, e cada um morreu de um jeito estranho, aí por aí, né? Imagina Jesus falando isso para eles. Então Jesus diz, eu não posso dizer agora. E aí ele vai dizer na continuação no versículo 13, mas quando vier aquele, calma aí, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele, presta atenção nisso, o que ele faz? Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, quando entra no nosso coração, nos ensina a verdade. Por que, pastor, ele nos ensina a verdade? Porque nós andamos em mentira. O nosso desejo é para o mal, e quando o Espírito vem, te ensina a andar na verdade.
Olha que coisa maravilhosa, por isso que a Bíblia mostra essa obra do Espírito Santo. É uma obra poderosa, uma obra maravilhosa. Ele vai falar, versículo 13 novamente, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha a função do Espírito, que coisa maravilhosa. Ele vai nos ensinar e ele não vai falar de si. Olha a função do Espírito, é diminuir para que Jesus cresça. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo poder, a mesma essência, têm a mesma glória, e eles são um. Jesus se humilha, vai para a cruz, e é exaltado, senta à direita do Pai. O Espírito vem e glorifica Cristo. Como que eu sei que eu tenho o Espírito de Deus? Quando eu me arrependo dos meus pecados e glorifico ao único que é digno de todo louvor. Eu não quero mais andar nos meus erros. Eu quero andar naquele que me ensina todas as coisas. Jesus. E as suas palavras estão neste livro. Começa aonde? Lá em Gênesis. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E termina lá em Apocalipse. Novos céus e nova terra. Essas palavras que o Espírito te lembra, te faz entender. E eu digo para vocês com toda a verdade, nós ainda estamos muito longe de andar no caminho que Ele nos propõe a andar. Mas hoje o que nós precisamos entender é que nós temos que dar valor a essa preciosidade que nós às vezes rejeitamos. Todo aquele que aceita a Jesus verdadeiramente é derramado sobre ele o Espírito de Deus. E nós não podemos calar o Espírito. Nós temos que observar se aquilo que nós queremos vem de Deus ou vem da nossa carne, ou vem das nossas emoções. 14. Diz assim, e ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então a função do Espírito é anunciar que somos pecadores, nos revelar isso, nos convencer disso, nos mostrar o juízo de Deus, nos mostrar que este mundo é falho e nos ensinar a andar nas palavras de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu não preciso fazer um culto aqui para o Espírito Santo, não preciso, porque automaticamente quando eu adoro a Cristo, o Espírito Santo está sendo glorificado, é automático. Eu já vi gente falar assim, olha, o Espírito Santo agora está com ciúme, vamos dar glória para o Espírito Santo. Gente, isso não existe. Toda vez que eu glorifico a Cristo, o Espírito Santo está glorificado, está sendo exaltado. Por quê? Porque Ele me fez olhar para Cristo. Isso é glória, isso é poder que o Espírito faz em nós. Então Ele não olha para si e Ele glorifica a Cristo. O Espírito é o selo, é a garantia, é a marca do verdadeiro cristão. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. O que diz aí? Quem pode ler? O qual também nos selou e nos deu o penhor. O que é o penhor? É a garantia. Então o Espírito é a garantia que é posta em nossos corações. Quando o Espírito Santo vem e toma conta do meu coração, Deus diz, ali está um filho meu, esse é meu filho. Por quê? Porque está ali o meu penhor, a garantia, o selo de filho. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha o que diz aí, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Mesma coisa, Paulo dizendo em Coríntios que ele é o selo, e ele vai lá para Éfeso falar, ele é o selo, e como que nós passamos a crer nele? Quando nós olhamos a
palavra, lemos a Escritura, que revela o Criador. Não foi porque alguém disse assim, eu acho. Não, porque se todo mundo adora Jesus, eu vou adorar todo mundo. Não, porque tem um negócio que foi falado lá no passado. Não, foi deixado revelado, foi deixado escrito, para que quando eu lesse, pudesse olhar e analisar e dizer, é verdade isso. Porque você pode procurar na Escritura, e tudo que você procurar, você vai achar. Não só na Escritura, mas também em relatos arqueológicos e tantas outras coisas. Você tem como comprovar. É lindo isso, você tem como comprovar. Fora muitas testemunhas que escreveram a mesma coisa, e algumas pessoas nem se viram. A mesma coisa. Então a Bíblia é o único livro que você pode comprovar. Qualquer outra religião você pode procurar. Não existem testemunhas. O único livro que tem testemunhas é a Bíblia. Então, além de comprovar, ao ouvir a palavra e crendo, o Espírito é derramado sobre a tua vida. E aí você tem o selo, tem a garantia da salvação. Colossenses capítulo 2, versículo 11. E aí fala da marca. A gente não tem só o penhor, o selo, mas nós temos uma marca. Diz assim, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados, da carne, pela circuncisão de Cristo. Que isso, pastor? Antigamente, para dizer que era que o povo era judeu, os homens circuncidavam, cortava a pele do pênis, uma marca. Mas agora nós temos uma marca, e ela não é no corpo, ela não é uma tatuagem, ela não é uma camisa, ela não é um brinco, ela não é um sapato, ela não é um carro novo, ela não é, porque alguns dizem assim, olha como essa pessoa é abençoada, tem uma mansão, tem um iate, nossa, é um profeta poderosíssimo, né? Olha o sapato dele, você consegue se enxergar ali. Isso não é sinal de cristão. Pode até falar no nome de Deus, mas o cristão tem uma marca no interior, é dentro. O Espírito começa a revelar Cristo dentro dele. As atitudes daquela pessoa começam a ser outra. Não é o que ela tem, mas é o que ela profere, é o que ela manifesta. Esse é o verdadeiro cristão. Pode ser rico ou pobre. Pode ser inteligente ou ser igual eu. É muito. Eu estava lembrando de um negócio, você foi falar. Estava conversando com a Cristina esses dias, lembrando de alguma. Eu fui na formatura da Lili, pastora Lili. E o Márcio me catucou assim, aí, pastor fulano, professor, está aí, lá do seminário. Aí eu olhei com uma vergonha, cara, não lembrava do cara. Aí ele foi pregar na igreja que eu trabalho, eu falei assim, não é que é o cara mesmo? Rapaz, depois de muito tempo. Aí eu comecei a fazer uma retrospectiva, para ver o que eu lembrava de escola. Gente, é vergonhoso. Vergonhoso. Eu lembro de uma explicadora, quando eu morava no Jabu, e eu era muito criança, e o nome dela era Nádia. Me pergunta o nome de qualquer outro professor, não lembro. Incrível, eu não lembro nada. Impressionante. Nada. Eu lembro de uma professora, eu não sei o nome dela, ela era bem gordinha, mas porque eu passei de ano, porque fez uma música, ela era de francês. Ela olhou para mim e falou assim, Quaresma, você só vai... Tu lembra disso? Tu estava? Não, você estava comigo lá no Francisco Paes, mas você lembra disso? Acho que você não estava comigo nessa época, não. E aí eu passei naquela aula, porque eu fiz uma música. Quaresma, tu só vai passar se você fizer uma música. Eu lembro da música até hoje. De boté e danque, on petu, retiré. Eu vi, juntei 4 mulheres, cada um tocou um negócio, e falei, aí, passei ou não passei, né? Só porque eu falei e me passou de ano, porque senão eu ia ficar reprovado, né? Mas para vocês verem, eu sei que tem gente aqui, se for conversar com a Cristina, lembra de coisa, lembra de cheiro. Gente, mulher lembra de cheiro. Como pode isso? É um absurdo isso, não tem explicação. Não tem um único cheiro que eu lembro de comida, de carne e churrasco. O resto, não lembro. Mas olha que coisa legal, cara. Eu estava pensando nisso e compondo aqui a palavra. O Espírito nos faz lembrar
de tudo o que Jesus disse e nos anuncia. Minha mãe está com Alzheimer. Ela tem Alzheimer. A gente chega lá e fica, você é quem? Não sabe nem mais quem é meu pai direito, às vezes. Mas coloca a Bíblia na frente dela. Pergunta para ela quem é Jesus. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. É notório, é notável. Ela esquece do marido, casado mais de 50 anos com ele, esquece do filho, que amamentou, por causa da doença, mas não esquece o seu Criador. Eu posso esquecer tudo, mas o Espírito que está em mim me lembra do que eu tenho que fazer. Esse é o Espírito Santo. Maravilhoso, uma obra tremenda. Romanos capítulo 8, e isso tem que ficar bem fixo no nosso coração para nós entendermos que a obra que Jesus fez de morrer na cruz, ela é completa. Jesus morreu e não foi simplesmente para o céu, agora vou ver o que eles vão fazer, né? Deixei a minha história aí e vou ver se eles vão acreditar no que eu fiz ou não. Não, porque a gente não ia acreditar em Jesus. A gente não ia crer em Jesus. Ele precisou mandar outro Consolador. Ele precisou trazer alguém aos nossos corações para que nos convencesse disso. Mesmo que a arqueologia provasse, mesmo que estudiosos pudessem dizer, realmente existiu Jesus, realmente existiu os apóstolos, realmente tudo que está relatado é verdade. Mas nada disso te faz ser um cristão, a não ser que o Espírito viesse sobre o pecador e revelasse a verdade e trouxesse entendimento ao seu coração e à sua mente. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 8. Portanto, os que estão na carne, e o que é estar na carne? Só para vocês entenderem, sobre o domínio da carne. Portanto, os que estão sobre o domínio da carne, alguma tradução vai falar assim, não podem agradar a Deus. O que é estar sob o domínio da carne? É fazer a sua vontade. Eu tenho uma loucura aqui na minha cabeça, eu quero fazer porque eu quero me aventurar. É estar sob o domínio da carne. Mas domínio da carne é exatamente isso. Olha, alguém me magoou, eu vou bater, não quero saber. Está sob o domínio da carne, fazer a sua própria vontade. E aí o que diz aqui? Que não podem agradar a Deus. Está sob o domínio da carne, não agrada a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, alguém já leu esse versículo? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Continua lá, versículo 9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não. Para ser de Jesus, tem que ter o Espírito. É Ele que sela, é Ele que confirma, Ele é o selo, Ele é o penhor. Eu ouvi um rapaz dizer, todo mundo é templo do Espírito. Não é, eu falei semana passada aqui, só é templo do Espírito quem tem o Espírito de Deus. Isso é a adoção. Deus vem morar em você, para que você não se perca, porque se o Espírito não estiver em você, você se perde. Nós passamos um tempo, às vezes, fazendo algumas besteiras, sai da igreja, quero viver a minha vida, mas aquele que tem o Espírito de Deus, o Espírito vai lá e mostra, meu filho, olha onde você está, volta para casa, para de fazer vergonha na rua, para de fazer isso e aquilo, volta para Jesus. Esse é o Espírito de Deus, te convence disso. Versículo 10, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, você vai continuar com esse corpo pecador, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ele te deu vida, o Espírito que estava morto passou a reviver. Versículo 11, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então essa é a função do Espírito, vivificar, trazer vida, selar. Ele vai dizer, de maneira, irmãos, que somos devedores, não à carne. De maneira, irmãos, que somos devedores, não à carne para viver segundo a carne.
Se não somos devedores da carne, não devemos ser guiados pelos nossos desejos humanos, mas sim pela vontade do Espírito. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificais as obras do corpo, vivereis. Então, nós devemos viver por aquilo que nós recebemos. Se temos Jesus, nós devemos viver no Espírito, para que o Espírito nos conduza à vitória, à vida. Versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Somos guiados pelo Espírito de Deus? Se não somos guiados pelo Espírito de Deus, não somos filhos de Deus. Se não há incômodo no teu coração com as coisas erradas que você faz, eu sinto em falar, e eu preciso dizer, não somos filhos de Deus. Você está vendo uma pornografia na internet, não tem nada falando que está errado. Você está vendo algo que te leva para o buraco, não tem nada que te fala que está errado, você está achando normal. Você acha ruim quando alguém quer falar a verdade perto de você, você fala assim, meu Deus do céu, já vem esse cara de novo falar, eu quero viver a minha vida aqui. Tem algo de errado. É necessário você ser habitado pelo Espírito, para que você conheça a verdade, para que você pare de andar no caminho torto. É isso que ele está dizendo. Versículo 14 eu li, tá? Versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. Aquele que clama, Abba, Pai, diz, socorro, meu Deus, não me deixe pecar, não me deixe cair, não me deixe fazer o que é errado. Olha como é que o batismo com o Espírito Santo, o selo com o Espírito, o penhor com o Espírito, é muito mais do que ficar balbuciando palavras. É muito mais do que dizer, fui para a igreja, dei um monte de glória a Deus, o culto foi, pegou fogo, meu Deus, eu rodei, eu debuchei, eu fiz o que acontecia, e você fala, nossa Deus, aleluia, aí chega em casa, o marido torra a paciência, vai se danar, não sei o que, não é assim? É isso que acontece conosco, é isso. Ou alguém fecha a gente xinga um palavrão. O Espírito Santo nos conduz em todo momento e fala assim, fecha a tua boca. Para que você está xingando? Para que você está olhando dessa forma? Essa é a função do Espírito. E aí você diz, papai, me ajuda. Me ajuda. Já indo para o final, o Espírito Santo é a maneira pela qual o Senhor Jesus manifesta sua obra através dos seus discípulos. O Espírito Santo é a maneira pela qual o Senhor Jesus manifesta suas obras através dos seus discípulos. Aquele que é discípulo de Jesus, que se converteu a Cristo, é notório o manifestar do Espírito. Já olhou para aquela pessoa e você fala assim, caramba, é cristão? Tem gente que a gente olha e não sabe nem que é cristão. Quando olha assim, tu está na igreja? Você é cristão, né? Assim, isso acontecia muito comigo no passado. Teve uma vez que eu estava fazendo um serviço na igreja, e eu trabalho igual peão mesmo, sujão mesmo. Tem vezes que eu chego em casa, né? E eu me dedico no meu serviço, peão mesmo. Não fico falando na igreja, não cheguei lá dizendo que eu sou pastor, não. Nunca disse. Alguém olhou assim, você é pastor? Falei, olhei para mim, né? No meu estado crítico, quem estava, eu sou, né? Caramba, rapaz, tu tem uma outra conduta. Não foi por causa da vestimenta. Eu não falo isso para orgulho, não. Eu me surpreendi comigo. Falei, meu Deus, o que eu fiz para essa pessoa achar que eu sou pastor? Conduta, maneira. Nunca parei para ficar falando sem vergonhice com as pessoas. Eu ando de carro com pessoas, com mulheres, o tempo todo. Eu busco pessoas, o mesmo serviço que eu faço aqui de pegar algumas pessoas aqui nas suas casas e trazer aqui para a igreja, eu faço no meu trabalho, eu me ofereci para ir pegar pessoas. Eu pego, às vezes o carro está lotado, como está lotado de mulher. Pergunta a elas, qual é o meu assunto com elas. O meu assunto é, pelo amor de Deus, parem de falar que eu não aguento mais. Porque mulher no carro, eu vou te falar, meu Deus do céu. Como mulher fala, mas isso não é a mensagem de hoje não. Felipe, sucesso, domingo retrasado, ou domingo passado eu falei aqui de púlpito, que eu me arrependia porque eu não tenho, eu não sou uma pessoa de ficar falando, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes eu não reconheço as pessoas e eu não falo. Tem gente que fala comigo, quando eu vi já foi. Minha cabeça é estranha, né, Geisa? Estamos juntos, né? Isso aí.
Mas estranho. E eu toquei eu me impus na minha calçada, porque os meus vizinhos eram bem bagunceiros, e eles botavam o carro lá e azucrinava, bebida, aquele negócio tudo. Então eu comecei a me impor e botar o carro lá. Mas nunca revelei que sou cristão, sempre na minha conduta, mas também fazia aquela cara de mal, né? Tipo assim, quem vai botar o carro aqui, né? E de acordo com o que a gente vai ministrando e falando, o Espírito Santo vai tocando. Você não precisa ser tão arrogante, né, pastor? Mostra que você pelo menos é um servo do Senhor, né? Então, eu confessei isso aqui domingo passado. E esses dias, a nossa vizinha do lado virou assim e falou para a Cristina: olha, eu gosto muito de vocês, me leva para a igreja de vocês, porque os meus filhos estão perdidos. Ela só não veio hoje porque a filha dela tinha alguma coisa de eleição, sei lá o que era, e ela não pôde vir. Eu falei, meu Deus, aonde foi que ela viu alguma coisa na gente? Mas não é, o Espírito revela Jesus na gente. É isso que a gente deve desejar, é isso que a gente deve querer, para que as pessoas sejam salvas por Jesus, através de nós, ministrando a palavra deles, tá bom? Então, que a gente entenda isso. Filipenses capítulo 1, só mais 2 textos para a gente poder encerrar, é só um acesso às Escrituras para a gente poder entender algumas coisas. Filipenses capítulo 1, versículo 6, e depois João 14, e a gente encerra. Olha o que diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, olha como está escrito, tendo por certo, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Ele não está dizendo, tenho por dúvida, talvez, quem sabe. Não, tenho por certo. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia do Senhor. O que Jesus começou a fazer na tua vida hoje, Ele é capaz de manter até o final. E não só isso, aperfeiçoar. Como que Jesus aperfeiçoa a tua vida? Através do Espírito Santo de Deus. A obra que Ele começou a fazer, Ele vai aperfeiçoar. De que forma? Santificando a tua vida, edificando a tua vida. O Espírito vai brigando contigo. A Bíblia vai dizer que o Espírito e a carne, eles militam, eles brigam. Você não pense que o Espírito Santo está amando estar em você, não. Desculpa a maneira como eu vou falar, mas Ele não está amando estar em você. Você e eu somos pecadores. Imagina um santo em alguém como eu. Você só não vai para o inferno exatamente por causa disso, porque Deus não olha para você, nossa, que humanidade maravilhosa, olha que gente linda, estou doido para salvá-los. Aonde? Deus queria nos fulminar. Foi Cristo que aplacou a ira de Deus e nos selou com o seu Espírito para que Deus não nos destruísse. E aí Ele nos aperfeiçoa até o dia de estarmos com Ele. Olha que obra gloriosa. Porque se depender de você e depender de mim, amanhã a gente está na rua fazendo um monte de besteira. E essa é a salvação. Mas pastor, eu já vi gente que entrou para a igreja, saiu. Normal. Aquele que é de Cristo, volta. Quem não é de Cristo, não ama Cristo. Veio para a igreja por causa de uma emoção, por causa de uma música simplesmente que ouviu e depois se decepcionou e foi embora. Mas aquele que é de Cristo, ele pode até sair, mas amanhã ele volta, porque o Espírito Santo está nele, incomodando ele, para que ele volte. E o último versículo, João 14, os 2 últimos versículos, João 14, 25 e 26. E a gente vai encerrando. Diz assim o versículo 25. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Tenho-vos dito isto ainda estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Então, a função do Espírito é desejo de conhecer Jesus. Se o Espírito Santo está em você, ele vai fazer com que você deseje conhecer Jesus. Quantas vezes você tem lido a Bíblia? Quantas vezes você tem... Vou falar assim, porque tem gente que lê a Bíblia querendo resposta. A gente não lê a Bíblia para procurar resposta. A Bíblia tem resposta.
Mas a gente não lê a Bíblia para procurar respostas. A gente lê a Bíblia para conhecer Jesus. Eu estou passando por um problema, mas Senhor Jesus, como o Senhor agiu? De que forma o Senhor pode me ensinar neste problema? Aí vem a resposta. Você conhece a Cristo, conhece o que Ele fez, e aí sim vem a resposta para o coração. Tá bom? Então o Espírito Santo traz isso. Você tem um desejo de conhecer as Escrituras, conhecer Jesus. Ele convence-nos do pecado. Se você faz coisas que não agradam a Deus e não tem nada que te incomode, falta o Espírito Santo. Ele te marca para o dia da salvação. Essa marca faz com que você revele Jesus. Se você não revela Jesus no seu dia a dia, não tem Espírito Santo. E te capacita, que são as próximas mensagens, com dons e frutos. E eu não vou entrar nisso agora. Dons e frutos são a capacidade que o Espírito te dá para poder manifestar Jesus. Não é um batismo diferente. Se o Espírito está em você, tem dons e tem frutos. Agora eu preciso expô-los. De que forma? Nas próximas mensagens a gente vai falando sobre isso, tá bom? Senão vai ficar muito longo e a gente não vai sair daqui hoje. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Mas vamos nos colocar de pé.